essas esposas que estão nesse sofrimento não se veem? Acho que não. Elas não conseguiram enxergar ainda. Elas acham que o único sofrimento delas é o outro. O saber é que vai condicionar ela a se preparar. Porque ser esposa de dependente químico, hoje eu entendo que você tem que ter muito conhecimento e gestão das suas emoções. Não adianta só você orar. Porque a oração é parte da nossa vida pessoal. Edificação. Mas ela não vai te dar as respostas sobre as suas emoções. Por isso que ela precisava entrar em tratamento. Porque elas não têm noção do que implica ser esposa de dependente químico. Quando eu entro nas clínicas e eu vejo as esposas que estavam lá, como eu estava também, caramba, meu, você sabe o que é ser esposa de dependente químico? Você não sabe. Porque se soubesse, você não adoecia. Seja bem-vinda a essa série Decodificando as Armadilhas da Mente. Eu sou Dani Barros. Eu sou Márcia Barreto. E nós estamos aqui mais uma vez para conversar um pouquinho sobre a esposa de dependente químico agora, na condição de ter entendido o processo da dependência emocional, de ter entendido o quanto a dependência química vai além, né, daquilo que a gente está vendo, tem a ver com um transtorno, né, por trás, e muitas vezes você sabe disso, mas você está travada nessa condição. E o que você pode fazer para destravar? Então nós vamos estar compartilhando aqui, Márcia, a gente estava batendo um papo aqui antes, né, de começar esse vídeo, e a gente vai tentar compartilhar aqui de algumas frases delas, né, tentar entender o que acontece na mentalidade, como a gente pode ajudar para, de repente, colocá-las em ação de uma forma diferente, né? O que você viu aí, o que você está me identificando? Olha, dentre as frases que eu vi aqui, uma que me marcou, é como se eu estivesse vendo a cena. Não consigo viver a cena porque não aconteceu comigo, mas é como se eu estivesse vendo a cena. Como está escrito aqui, que uma delas mandou. São duas situações. Uma é a pergunta, né? Como que eu faço para dizer não sem dar um sermão? E ao mesmo tempo ela fala assim, num pedido de socorro, eu percebi nessa frase, falando assim, eu queria que ele absorvesse o que eu falo. Então eu achei isso aí muito forte, né? Você vê que é um desespero, esse é um pedido de socorro. O que eu faço? Para que ele me ouça. Na realidade, é isso que ela quis dizer aqui nessa frase. Achei muito forte. Quando ela fala que não consigo dizer não, como é que é? Não sei dizer não sem dar sermão. Que eu acho que é uma coisa ela forte. acaba cedendo, ou seja, o que eu estou entendendo é que assim, essa situação, vamos imaginar aqui, né? É assim, eu não quero dar dinheiro para ele, eu não posso dar dinheiro para ele usar droga, ou ele tá tirando algo de dentro de casa, ou gastando dinheiro com coisas que eu sei que é princípio de recaída, é rota de recaída, tá ali numa compulsão, e eu não sei dizer não. Aí eu começo a brigar para tentar evitar que aquela queda aconteça, ou que ele use aquele dinheiro, ou que ele me roube, ou que ele vá para usar aquela droga, né? Então ela entra naquela crise de tipo, o que eu faço para convencer ele de não usar? Né? Aí entra nessa outra que você fez essa analogia muito bem feita. Pô, caramba, como que eu vou convencer ele de não ir? Aí tem algumas situações, porque primeiro tem um momento de ir e um momento de não ir. Um momento de falar e um momento de não falar. Não dá pra falar com o cara quando ele tá prestes a usar. Quando ele tá já na rota de recaída, por exemplo, uma semana antes, porque é assim, Márcia, tem o cara que tá com a droga de 20 dias no couro, e tem às vezes um cara que já tá 1 ano sem usar droga. E a química só está no corpo por 6 meses, depois disso não tá mais. Mas quando a mente já está concebida naquela ideia, eu vou fazer. É mais mente do que físico? Quando a pessoa tá em 2, 3 meses ali de uso, tem abstinência química sim. Mas você sabe que o meu adicto estava limpo 12 anos quando ele recaiu. Verdade. Depois, quando você nos conheceu, ele já estava limpo há 3 anos quando ele recaiu. Onde é que estava essa química? Então, faz sentido. Quando essa esposa fala isso, tem um problema sério. Por quê? Como que eu vou parar um leão com fome?
Você segura um leão com fome? Não. Na unha, sem anestésico, sem nada, ele vai te comer. Então é uma perda de tempo essa tentativa de sermão. Na verdade, não que o que você está falando, esposa, não é sua dor, eu respeito. Mas a questão é que numa condição dessa é o mais do mesmo, é enxugar gelo. Deixa eu entender. Então, nesse caso aqui, esse desespero acontece por ela não conseguir se autocontrolar. É o desespero dela que faz ela sofrer? É isso? Exatamente. Como eu não adoeci. Eu escolhi, entrei naquela situação meio sem saber, mas permaneci 18 anos porque eu escolhi. Então, quando você fala essas questões aí, ela está lutando no própria força, mas ela precisa entrar em tratamento, ela ter uma autoavaliação, porque assim, o que é gerir as emoções? É nós sabermos de onde está vindo a dor. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, se você está irritada com uma TPM simples, que não é tão simples, porque tem gente que tem muito acentuada, e você sabe que aquilo vai vir, você já se prepara. Não adianta você chutar o marido. E já avisa também, né? Já avisa, estou de TPM. Mas aí também tem aquilo, tô de TPM, né? Porque Já tem muitos casais que já falam, tô de TPM, a mulher tá não sei o quê. Cara, o que quer dizer isso? O que quer dizer estar em TPM? Quer dizer que os seus hormônios estão todos desestabilizados, existe uma liberação. Por exemplo, eu não sou especialista desses hormônios, mas digamos que, como a gente sabe que o cortisol é do estresse, digamos que esse cortisol está em alto no pico. O que você faz para diminuir esse cortisol? Você já tomou alguma medicação para isso? Você já foi procurar saber? Não, você fica em TPM igual um dragão, não procura saber e desconta no outro. Aí, a mesma coisa que acontece aqui. Por isso que você faz esse trabalho. Exatamente. Por quê? Porque ela vai ter que entender ela como mulher, ela vai ter que entender o corpo dela, vai ter que entender se ela tem um TDAH, uma dislexia, que às vezes a maioria das dependentes emocionais tem uma busca de anestésico, então tem uma compulsão por trás, provável um transtorno. Simples, mas tem, às vezes uma coisa boba, né? E aí ela tá lá sozinha nessa guerra emocional, brigando com ele por uma coisa que não sabe. Eu tava contando pra você antes, vou repetir aqui. Tem uma coach minha que tá sendo acompanhada, é uma Fênix que eu tô acompanhando, e ela tá no 8º módulo já. O que acontece? São 10. Ela me falou, qual aula eu assisto pra eu conversar com ele amanhã sobre essa situação, porque eu não deixo elas conversar, tem um momento certo, eu tenho um script pra essa conversa. É importante isso, né? Por quê? Isso é bobeira, é coisa da internet. Não é. Por quê? Se você falar coisa errada, você manda ele pra droga. Se você não falar, você manda ele pra droga. Então, se você está preparada, e se você falar e ele se levantar da mesa e bater o pé, você tem que estar pronta, porque é uma das partes que ele vai fazer isso. Ela tá ouvindo a primeira vez sobre esse assunto agora comigo. Como é que você acha que vai conseguir convencer o cara em 2 minutos? Não vai. Então, precisa ser tratado, porque a hora que ele disser não, tem que estar pronto. Aí essa minha coach falou assim, eu quero falar com ele amanhã e tal. Eu falei, você tem que analisar. Qual é a sua fase cíclica que você está? Como é que estão os seus hormônios? Como é que está o seu TDAHzinho? Como é que está aí as suas questões emocionais, suas coisas da sua psique? Isso é sobre ele mesmo ou sobre você? Depois de eu mandar uns 3 áudios pra ela, ela me falou, você tem razão, não tem nada a ver com ele, tem a ver comigo. Por quê? Ele vai usar droga, mas ele tá usando droga faz 20 anos. Pra tratar ele, ela tem que estar tem que estar preparada, porque ela vai se blindar. Esse trabalho que você desenvolve, prepara a mulher. Não tem como ela conhecer algumas coisas, assistir alguns vídeos e tentar lidar com isso. Ela pode assistir muito, por exemplo, eu fui despertada sobre muita coisa na internet, mas na hora da gente ser acompanhado, a gente não é capaz de se olhar. O autoconhecimento é uma enganação se você não tem uma pessoa que você confia. No nosso trabalho que nós fazemos no nosso ministério, que Verdade. A gente tem que compartilhar, o que a gente fala? Nós somos tratados pelos olhos dos outros. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando ali, a gente precisa de que uma hora você fala pra mim, Dani, você tá demais. Márcia, você tá de menos. Né? A gente se fala assim. Por quê? Porque às vezes a gente tá ali fazendo um bom trabalho, mas você não tá se desenvolvendo. Agora, você imagina você numa guerra emocional, querendo o amor da sua vida, o homem usando droga, você perdendo dinheiro, você tem autoconhecimento e domínio próprio pra isso? Ninguém tem sozinho, Márcia. Ninguém. Então, tem horas que, claro, eu não vou morar dentro da casa dela,
Mas hoje, por exemplo, eu tenho informações sobre isso. Eu consigo identificar se eu tô de TPM, se eu estou chateada, se eu sonhei algo que eu não lembro, ou se Isso tem também algo que influencia. está... Claro, a nossa mente, por exemplo, a gente esquece. Não é espiritual, não é nada. A gente sonha alguma coisa que irrita. Sabe? Você ter, às vezes, perder um dinheiro, ou você ter uma briga com o marido, você nem sabe. Você sonhou, a mente esquece, está acelerada. Você acorda irritado, não sabe por que é. Já Você aconteceu isso entende? comigo. Acontece. Acordar irritado sem saber por E quê. depois você fala, putz, sonhei com tal coisa, o que me incomoda? Então, quem em mim está irritado? É sobre ele, que eu já sei que vai usar droga, qual a dificuldade de saber que vai usar, porque ele não está pronto ainda, né? Ainda. E de eu me controlar. Então, eu não tenho conhecimento nem sobre ele, nem sobre mim e nem sobre a doença. Entendeu? Então, se ela souber disso, fica diferente o assunto. Então, dá sermão, vai falar o quê? Você acha que esse cara vai ouvir? Ele vai ouvir o quê, Márcia? Você não tem nada pra dizer. Então, eu acho que vai ter um momento dele ouvir? Vai A ter um minha momento pergunta. dele ouvir. Por isso que esse script é montado. Porque aí ela vai... Esse script é feito pra ela ter uma conversa com ele, mas assim... É que nem nós falamos nos nossos trabalhos. Pra você aplicar determinado material, você tem que ter uma visão por trás. Elas passam por essa apostila todinha. Ela vai ser coachada. A partir do momento que ela passou por tudo isso, ela se tornou uma fênix. Como ela passou pelas dores, quando ela conversar com ele e ele dizer alguma coisa parecida que ela me disse, ela vai falar, já sei. Agora não é o momento de falar com ele. Agora ele vai fazer isso, agora ele vai fazer aquilo. Agora ele não quer conversar, agora ele quer. E isso vai reduzir o sofrimento, né? Então, Não vai ter a frustração que ela queira que aconteça naquele momento, aquele diálogo, aquela o que eu conversa. sempre falo, por que que o curso ele encurta esse caminho, né? A gente estava conversando sobre isso. Porque imagina eu 18 anos galgando isso sozinha, mas eu procurei, pergunta por pergunta, não fiquei sem resposta. Muitos lugares não me davam respostas, profissionais não me davam respostas. Então, o curso ele vai encurtar. Porque, Márcia, esses dias eu terminando, eu estou subindo umas aulas extras, né, de dependência química para dentro do meu curso. E eu tava revendo algumas coisas que eu falei lá. E eu coloquei um material para elas, que tá lá. E um dos materiais era um dos psicólogos, os primeiros psiquiatras que eu fui procurar. Um cara da internet, assim, não é muito conhecido, mas ele falava lá que a maioria dos dependentes químicos eram bipolar. Tinha transtorno bipolar, Porque a gente e conversou transtorno de da outra vez, personalidade. Márcia, eu li esse material, mas eu não vi. Eu li esse material, mas eu não vi. Lembra que eu falei? Elas não me falaram. Quando eu digo que elas não me falaram, não é que eu não ouvi. Você precisa me fazer entender. Porque pra mim o bipolar... Ai, isso é tão bipolar. Entendeu? É o modo de falar. É o modo pra de maioria falar. das pessoas. Pra mim não estava claro que ele tinha um transtorno bipolar, onde 6 meses ele tá no polo da depressão e depois da mania, que isso gera uma compulsão e que isso faz a pessoa gastar dinheiro ou ir para sexo ou ir para drogas. Me dá um material, como o meu curso, eu tenho vários materiais, fora essa apostila, para elas. Pra quê? Pra pessoa enxergar, porque a gente não tá enxergando. Então, o que eu percebo? Elas estão ouvindo, mas não estão ouvindo, escutando. Elas estão ouvindo, mas não estão escutando. Elas precisam acreditar, né? Nelas. Acreditar nelas. Exato. E eu já percebi que esse curso vai ajudar nisso, né? Porque não adianta, como nós falamos, não adianta só saber. Não. Sabe, mas não sabe como aplicar no momento, Exato. né? Por exemplo, eu sabia que a dependência química, ela diziam que era uma doença progressiva e tal. Eu tenho essa dificuldade de enxergar como uma doença, e médicos, por favor, me entendam, porque eu não sou especialista como vocês, mas vamos e venhamos. Uma doença é algo físico. E a química saiu do corpo. Esse homem, ele pode ter consequências e sequelas por causa do uso da droga, de ter microderrames nesse cérebro e ter alguns problemas por causa disso. Mas não existe uma doença. Você nasceu com dependência química. Nossa, essa pessoa tem síndrome de Down. Ela nasceu geneticamente assim. Não, a pessoa não nasce geneticamente desse jeito, você entendeu? Claro que eu sei que existem filhos de mães que usam droga e essa gestação é uma criança que gera ansiedade.
Mas ela não tem uma dependência dentro dela, entende? Ela não tem a dependência química. Ela pode ter uma ansiedade que vai gerar ela para compulsão e ela pode até ter um transtorno, que a mãe também tem. Mas muitas pessoas que são têm dependência química não têm histórico na família. Exatamente. Então não é, né? Então ela precisa ter esse conhecimento para entender por que ela precisa de algo que limite. Porque, olha, eu passei 18 anos buscando respostas e eu tenho muitas esposas dessas que falam aí na pesquisa, 10 anos, 12, 5, 8. Pra que perder tempo? Eu perdi tempo com o médico, às vezes me falando, eu não entendo por que o médico não é claro. Eles atendem muita gente, talvez eles não tenham tempo. O curso que eu tô, essa minha linguagem, essa minha mentoria, ela deixa a pessoa muito consciente. E ainda, depois de tudo, essa moça que eu te falei, que ela falou assim, né? Eu quero assistir qual aula? Eu falo, você vai terminar o curso e vai fazer de novo o curso. Vai assistir de novo, porque agora você vai ver coisas que você não estava vendo. Porque ela está desperta, ela tem uma mentoria diferenciada. Entendi. Quando ela assistir de novo, ela vai ver coisas que ela não viu. Porque são 18 anos de estrada sendo esposa de dependente químico e vivendo mesmo. Não era assim, ai, coitada de mim. Eu olhava tudo, eu sentia cada coisa. Então, assim, é muita revelação para isso. E elas acabam não entendendo que elas precisam desse atalho. Então, elas entendem, mas elas não praticam. Eu não sei como despertá-las mais para essa realidade. Porque nós vemos assim, eu acho fantástico. É a mesma coisa que falar assim, você tem uma dor de cabeça, está aqui o remédio lá, a dipirona, que seja lá, qualquer remédio. E a pessoa simplesmente precisa pegar o remédio e tomar. Se ela olhar para o remédio... Não vai tirar dor. Se ela ler a bula, não vai tirar dor. Não adianta ser autodidata aqui, nesse momento, né? Por quê? Porque quando eu fui autodidata para criar, para entender todo o meu processo, eu ainda precisava de ajuda de condutores. Porque a hora que você está vivendo no fogo... Não é fácil, você tá nervosa, você tá irada, você tem hormônios, você tem a briga com o marido fora da droga, é uma relação normal de casal. Você tem os filhos, você tem a falta de dinheiro, você tem que ter um acompanhamento. E a insegurança, a incerteza. Muita coisa. Tem vergonha, né? Também, que é família. Outro assunto importante. Anota aí vergonha para depois eu até falar sobre isso também. Porque o que acontece? Se ela não está preparada para isso, não tem uma condução, ela vai ficar... uma hora em cima, outra hora embaixo. Você vê, eu falei pra você da outra vez, elas entram nessa mentoria, elas entram na semana, na jornada junto comigo, e depois, quando ele recai, ela sai do grupo. Ou seja, é uma reação emocional, concorda? Concordo. Se ela tá tentando se autoanalisar, assistindo só o material conteúdo gratuito meu e de todo mundo sobre o assunto, na hora de aplicar isso, por que ela não consegue? Por que ela sai do grupo? Porque ela tá com as emoções à flor da pele. Vou desistir disso. Tá, deixa ele, porque o ponto não é ele só, é ela. E aí ela não consegue nem gerir. Ela quer ficar feliz se ele parar de usar droga. Mas e ela? Ela não quer ficar feliz independente dele? Mas ele pode parar de usar droga. Claro. Quando ele quiser. Exato. E se ela tiver ainda assunto sobre isso, mas um assunto, não sermão. Porque o meu adicto, na época, ele me ouvia porque eu sabia o que eu estava dizendo. Eu chegava no momento onde ele já estava internado, onde a mente já estava descansada. Eu preparava material e dava para ele ler. Ou às vezes eu levava um rádiozinho com alguns vídeos, né? Áudios, para ele ouvir sobre aquele assunto, para ir amadurecendo a ideia do porquê que aconteceu aquilo. Não adianta conversar quando o cara tá indo, ele é leão. Outra coisa que eu percebo também, Dani, é que este homem ama essa mulher. Sim. Só que ele não suporta, eu acredito que ele não suporta, vamos dizer assim, os sermões, né? Os sermões, porque ela já tá no limite. E com a importância desse curso, que eu já percebi, vai preparar para ela ter autocontrole. Calma, agora não. Dominar a situação. Por que fazer esse curso é importante? Ou por que ter um direcionamento correto é importante? Porque ela vai olhar a situação de fora do corpo dela. Exatamente. Entendeu? Ela vai reconhecer, opa, ele tá assim, vai acontecer isso. Por quê? Ela já vai estar sendo preparada sobre as emoções, ela vai sacar. É sobre a dependência química e sobre ela também. Então, quando ela sabe, eu que não tô bem hoje. Lembra que eu falo? Se você conhecer o inimigo, mas não se conhecer, vai perder batalha. Me conheço, já sei que eu não tô bem.
ele também não tá bem, então vai acontecer tal coisa. Agora não é hora, agora é hora de aceitar. Vai usar droga, não vai sofrer tanto, porque ela já sabe, é fato. Ah, mas eu tenho medo que aconteça alguma coisa com ele. Meu, não vai acontecer nada porque já sabe, ele usa droga há muito tempo, ele já tá acostumado, o corpo tá até tolerante. Esse medo de acontecer alguma coisa com ele, com medo ou sem medo, Ela não não pode vai evitar. impedir. Não vai tá no impedir. controle dela. Lembra que uma vez eu falei pra você que eu sempre uso uma frase, né? Pelo que eu não posso mudar, eu não vou sofrer. Isso é uma das coisas que dá pra aplicar, né, Dani? Sim, com certeza. Nesse momento, Sim. mas com autocontrole e sem sofrimento, que é o que você mas porque você instrui. tem conhecimento. Você sabe de onde vem o seu disparador emocional. Mas no caso delas, se ela sabe o momento certo de não falar nada, ela também não vai sofrer. Calma, depois a gente conversa. Exatamente. No momento certo. Então vai ser bom. Agora, eu queria entender uma coisa. Por que eu acho que esse curso era para ser uma coisa assim, para todos. Em todos os lugares. Só que, mesmo o tratamento não é para todos. O mesmo remédio não serve para todos. Mas está à disposição de todos. E eu vejo que a procura é grande, a gente tem visto, a procura é grande, porém a conclusão do curso não tem sido assim, de todas as pessoas que procuram. O que você acha que está acontecendo? O que está acontecendo com elas? Vamos deixar claro que não é a conclusão de quem já comprou o curso, né? Não. É de quem a participou conclusão da jornada, de tomar a decisão de ser e entrar em tratamento, né? Como fazer uma faculdade. É a mesma coisa fazer a matrícula ou ver o curso e não fazer a matrícula. Exatamente. Né? Não vai se formar nunca. Não vai ter uma graduação nunca. Então, nesse caso, as pessoas assistem os vídeos, fazem as coisas, tem procura em tudo isso. E o que está impedindo delas do total, né? Fechar para resolver o seu problema. Então, tem muitas questões que eu estou tentando despertá-las. Eu acho que elas ainda acham, eu acho que não está doendo o suficiente. Ai, que triste. Então, aí você até diz, né? Não está doendo o suficiente, o que é que falta, né? Para doer mais. Será que o que tem que doer mais? Isso é uma pergunta que ela tem que se fazer. A segunda caramba, eu estou achando que eu vou resolver na minha força depois de 10 anos? Você fez até agora alguma coisa que resolveu? Como é que você vai fazer agora daqui pra frente? Porque a tendência é piorar. Se não fez até agora, não vai sozinha fazer. Eu não tenho dinheiro. Eu vi que muitas têm dinheiro. Elas só não têm a prioridade nesse momento. Ou porque tá gastando isso com aí ele. é relativo. Porque assim, o que eu sempre pergunto? Se a pessoa tem um celular, quanto custa o mais barato? Que seja R$600. No seu curso é muito barato. Entendeu? É muito barato. Pra a solução do problema, né? Eu pagaria qualquer preço. Tanto que eu paguei. Eu gastei. Quanto custa? Quanto custa a paz que eu procuro? Então. Quanto custa o meu casamento? Quanto custa dormir tranquila? Amar o homem que ama, né? Ela ama, por isso que tá junto. Quanto custa amar sem peso, né? Exatamente. Isso eu acho que não tem preço. Porque o que acontece? Uma internação é R$1.900, R$1.200, R$1.500. E isso 2, 3, 4 meses. Quantos meses? Quantos anos nessas tentativas? Porque a gente sabe que a clínica ela é só um PS, entendeu? Ela é um SOS ali porque ela não vai resolver a identidade desse dependente químico e trabalhar o transtorno dele como deve ser tratado. Então ela precisa ter forças para aprender a lidar com essa situação. E aí, entre essas mulheres que você está falando, por que elas não vão? Por que elas travam? Então, existe o quê? Eu consigo resolver sozinha. E eu não sei por que ela acha. Eu nunca consegui fazer nada sozinha. Eu sempre fui atrás das Manda um minhas recado coisas. para ela, Dani. Não, o que eu posso dizer para você é que você tem que parar de perder tempo e dinheiro. Porque eu até falo, Márcia, se elas não tiverem o resultado que eu estou prometendo, que é parar de sofrer, vivendo com ele ou não, ou seja, viver bem com ela, eu devolvo o dinheiro e ainda mais R$500. Olha, devolve dinheiro mais R$500. Exatamente. Agora eu tenho acompanhado a Dani desde o início. Do início desse projeto, né? Eu fora dos vídeos e tudo,
nós conversamos sobre o assunto. É um assunto que ela leva com a maior responsabilidade, se compromete, estuda muito dia e noite, procurando uma solução para você. Só que você tem que fazer a sua parte. Então, é importante, você que está me ouvindo, é importante você saber disso. Porque eu lembro, eu vou falar, não é a mesma situação, mas é como se fosse. E veio isso na minha mente agora. Teve uma novela que a menina modelo, não lembro o nome da novela. A modelo, ela se relacionou com um dependente químico e ela se transformou numa dependente química também. Ela também era. E ela usava as drogas e tudo. Até que um dia ela passou, nessa cena foi muito forte. Não sei se você lembra. Ela parou de frente a um espelho. E ela sempre falava, mesmo na condição difícil, assim, deplorável que ela estava, ela falava assim, eu sou modelo, eu sou linda, sabe? Eu sou maravilhosa. Quando ela se viu no espelho, depois de muito tempo, assim, que ela dizia ser linda, loira, maravilhosa, né? Enfim, ela viu a condição dela real. Essas esposas que estão nesse sofrimento, não se veem? Acho que não. Elas não conseguiram enxergar ainda. Elas acham que o único sofrimento delas é o outro. Uma vez eu ouvi uma pergunta. Quem é você? Aí eu te pergunto, quem é você? Sem pensar nele. Só tem o outro, né? Aí ela falou assim, cadê eu? Que eu? Quem sou eu? Eu não estou aqui, né? Quem está aqui é a pessoa que só olha para ele. Então, só para fechar junto com você, o que eu penso assim, o saber é que vai condicionar ela a se preparar, porque ser esposa de dependente químico, hoje eu entendo que você tem que ter muito conhecimento e gestão das suas emoções. Não adianta só você orar, porque a oração é parte da nossa vida pessoal, edificação. Mas ela não vai te dar as respostas sobre as suas emoções. Porque você precisa entender por que você quer tanto essa relação. Por que te incomoda quando ele usa? Quais são os medos que você tem quando ele sai para usar droga? Não é sobre ele, muitas vezes. Também mas... É um manual? É um passo a passo? Praticamente. Por quê? Porque você vai entrar em tratamento. Então, quando eu sento com ela, já na mentoria, porque assim, ela faz todo o curso, eu tenho acompanhamento, mas quando chega o momento de pensar no script para conversar com ele, porque o que é esse script? Ela começar a orientar ele sem ser diretamente como ele deve se conduzir, porque ela já tem as respostas porque ele usa droga. Uma esposa conhece mais do que uma mãe. Ela vive muito perto, então ela sabe quais são as emoções que faz ele usar os gatilhos, né? Muita intimidade. E aí ela percebe quem ele é, então ela pode agitar se ela quiser, senão também não é problema dela, você entendeu? Mas ela vai poder orientar, e aí tem esse script, então ela quer ser ouvida, mas ela não tem ainda o que dizer. Porque ela tá na Zenaide desvairada, gritando com ele, entendeu? E a Zenaide, quando vai de encontro com esse leão dele, não dá certo. Então ela tem que sair do papel de Zenaide, então a gente desidentifica ela da Zenaide, que é da codependência, traz de volta a mulher nela, para ela entrar nessa relação tal como é. Entendi. E não numa relação de codependente com um dependente químico. Só nem por se hoje. acomodar na dor, né? Só por hoje. Não dá pra ficar no só por hoje. Você falou pra eu falar sobre a vergonha. Sim, é o seguinte. O que eu percebo é que algumas mulheres falam assim pra mim: eu não quero entrar em tal coisa, ou eu não quero gravar isso pra você, ou eu não quero participar de tal grupo pra não me expor. E eu me lembro que quando eu era esposa de dependente, o meu líder falou assim: quando que você vai assumir a dependência química do seu marido? Então, quando a gente não sabe o que significa ser dependente químico, ser dependente emocional, a gente foge das pessoas e continua vivendo uma vida, uma segunda vida. Porque assim, você finge que é o casal perfeito, todo mundo sabe que ele usa droga, todo mundo sabe que ele bebe, mas faz de conta que não sabe.
E você vai para essa relação com as pessoas também. Aí você se forja numa identidade que não é você, para ser uma pessoa que não é você, bota uma máscara, e aí você começa a sofrer. Então, assim, qual é o primeiro passo que eu ajudo essa esposa a viver? É ela assumir a condição que ela escolheu, porque é uma escolha dela. Se ela escolheu ser esposa dependente, não adianta ficar batendo no cara que não é mais o cara que ela casou. Ela vai ter que assumir que tem um marido dependente químico. Não, ela às vezes ainda tá brigando o sermão, é porque ela ainda quer que ele seja o cara que ela casou. Ou o cara que ela conheceu. E ele não é mais. Então ela vai ter que abandonar a identidade daquele homem que ela se relacionava e se relacionar com o dependente químico fora da droga. Quero dizer assim, ela tem consciência de que aqui é a dependência química, aqui é o homem fora da droga, aqui é a personalidade do meu marido. Entendeu? Tem isso também, né? Tudo isso. Então, como é que você vai se relacionar numa condição dessa? Você não tem. Você não tem conhecimento, entende? Você tinha dito sobre encurtar o caminho, né? Esse curso, ele encurta o caminho para que ela, em 9 meses, ela já tenha uma transformação de identidade e identifique exatamente nele o que ele precisa fazer e dê uma condução para ele também. São 18 anos de história para em 9 meses você estar resolvido as suas questões de sofrimento pessoal, porque não é sobre ele, é sobre você. Independente se ela é esposa de adicto, se não é, se ela é só dependente emocional, é sobre ela. Para de sofrer na condição dela para poder ajudar ele com propriedade. Algumas que já querem desistir do caminho têm condições de se separar e ficar bem. Por quê? Porque não tem mais a culpa de continuar nesse relacionamento. Não tem mais a culpa de achar que ele não vai viver bem se não estiver junto com ela. Deixa de ser mãe para se tornar uma mulher. Porque a condição de ser mãe é que está matando essa relação homem e mulher. Eu falei agora, antes da outra, estava fazendo uma outra gravação aqui, estava falando. Quando a pessoa se identifica como dependente emocional, é quando ela está no papel de mãe e não de esposa. Quando você está nesse papel, pode saber que tem alguma coisa errada na tua relação. Porque você não é mãe dele, mas ela quer mandar nele, ela quer ter controle, ela quer dominar, você entendeu? E é por isso que não vai adiantar. Então, precisa parar de sofrer e acreditar que esse é o caminho. E outras, minhas lives mesmo já mostram que tem fundamento que eu tô falando. Faz todo sentido. Inclusive você já comentou comigo que tem independente químico que assiste e fala assim, ela precisa entender, ela precisa saber disso. Exatamente. Né? E tem já foi validado, já, né? Já fui, graças a Deus. Então assim, eu procurei respostas que não souberam me dar. Hoje eu não tenho perguntas que eu não saiba responder. Então elas podem me perguntar o que elas quiserem. Que eu tanto sei sobre nós, sobre a dependência emocional e sobre a dependência química e o comportamento do dependente químico, entendeu? Então, eu acho que está na hora de se posicionar a seu próprio favor, vivendo esse melhor para você mesmo e para ele também, entendeu? Então, o que é que falta para tomar essa posição? Por que você acha que... Não, e o problema ainda é mais grave, Márcia, porque às vezes ela fala assim, já desisti, eu não quero mais ele. Sabe qual é o pior? Porque eu não tô aqui para ela salvar só ele. Eu não tô aqui oferecendo pra ele. É pra ela. Aí ela vai deixar ele e vai entrar numa outra relação igual. Se não for um dependente químico, é um sistema adoecido qualquer. Ou seja, ela saiu dessa pra continuar numa pior. E quando não, se ela não arruma outro cara, ela arrasta o resto da vida esse sofrimento de frustração dessa relação que não deu certo e acaba às vezes até desenvolvendo um câncer pela amargura que ela guarda. Sendo que isso já seria resolvido agora, entendeu? Entendi. Bom, é isso. O seu caso, vou dizer assim, tem solução, né, Dani? Tem. Esse caso tem solução. Uhum. Tem solução. Acredite. Eu vou dizer isso. Não perca a esperança, acredite que o seu caso tem solução. Eu vejo que aqui tem uma solução. Uhum. Então faça a sua parte. Procure. Continue vendo os vídeos, falem, mas 9 meses e uma transformação. No meu caso, quando eu fiz o coach com a Dani, em outro assunto, foram 2 meses e meio. Uhum. Em 2 meses e meio foi suficiente para resolver vários problemas. E foi uma guinada financeira também, né, Marcia? E guinada financeira também, porque quando a gente resolve um problema interno,
que eu não sabia que eu tinha, que eu não enxergava em mim, tudo começa a fazer sentido. Eu começo a ver as coisas que eu não via antes. Então eu tomo cuidado com algumas coisas que eu não tomava antes. Então teve mesmo guinada financeira, mudança em todos os aspectos. E um dia, como eu disse, quem é você, né? Como eu disse, cadê você? Perguntaram pra mim. E eu não existia. Só existia a condição que eu estava, que não era a mesma, não era essa a de hoje, né? Que nós falamos, mas era uma outra muito parecida. Então, hoje eu estou aqui. Eu acho que essa é a resposta que você fez lá no início. A questão é, quando ela... por que ela não consegue executar esse trabalho? Por que ela não dá um passo por ela mesma? Porque só existe o outro. Ela não se vê. Entendeu? Ela não acha que tem nada até. Tá doendo, mas não tá doendo. Tá doendo porque tá doendo o outro. Porque se parar de doer nele, vai parar de doer em mim. E não é verdade. Não é empatia. Não. A dor é sua mesmo. A dor é dela e ela acha que a dor tá no outro. Por isso que eu falei que eu não ouvia o que os médicos me falavam. Porque eu só ouvia o que falava sobre ele. Mas mesmo assim ainda parece que não estava claro. Não sou eu o problema aqui, doutor. Eu tô até vendo a Dani falando. Doutor, eu não tô lidando com... Não tô falando de mim. Você deve falar isso em alguma vez. Eu não tô aqui pra me tratar. O caso é ele. O problema é ele. Não é isso? Exatamente. Então eu acho que esse é o ponto que elas precisam entender e se permitir se ver. Porque se ela não se cuidar nesse processo, ela nem tem saúde para cuidar dele e não vai resistir a esse processo. Tudo depende de você. Se ver e apostar. Creia, né? Você tem que crer que existe uma solução. E a solução pode estar na sua frente agora e você tem que tentar. Não desista de você. Eu não tô falando dele. Deixa ele para tratar depois, né? Não desista de você. Porque agradeça por ter alguém cuidando para tratar a sua dor. Né? Como tratou a minha também. E alguém que realmente passou pelo caminho, né? Porque tem muitos profissionais que ainda não entenderam o que precisa, talvez, trazer de conhecimento. Porque é sempre sobre ele, né? É muito difícil a gente se internalizar. Por isso que eu passei um ano ainda parada. Eu lembro que você falava, mas por que você não oferece? Mas por que você não oferece? Porque eu falava, eu preciso criar um método para que ela enxergue o que eu estou falando, porque senão ela vai ver e não vai ouvir. E aí, conseguir trazer tudo isso para que ela possa entender. Então, agora dentro do assunto que nós trouxemos, né, no tema, acredito que era isso, né, que a gente ia trazer hoje. Então, a gente fica por aqui. Eu espero que você possa refletir, né? Eu já falei isso no outro vídeo, vou repetir. Às vezes, você ainda está nessa condição porque a dor de estar onde está ainda não é maior que a dor de mudar. Mas quanto que falta para afundar mais? Quanto que falta esse sofrimento? Eu acho que é desnecessário. Então, fica comigo, fica com a gente aqui e eu te espero no próximo episódio, porque Fênix anda com Fênix.